As sete taças do Apocalipse, a predição mais assustadora na Bíblia, em um mundo à beira do colapso, onde as pessoas estavam em busca de respostas, um homem chamado João estava em Patmos, aquele a quem os segredos do universo foram revelados. Este grande segredo tem fascinado e atraído as pessoas por muitos anos. O conceito das taças, frequentemente referidas como as taças da ira, está presente no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Essas taças representam os juízos finais de Deus, que são derramados sobre a terra justamente antes do fim do mundo. Os sete juízos das taças são os últimos grandes eventos em um período difícil descrito na Bíblia. Eles são extremamente intensos e piores do que qualquer coisa anterior. Nesse momento, as pessoas haviam feito muita maldade, especialmente sob um líder chamado o Anticristo. Então, essas sete taças são a resposta de Deus a toda a calamidade. Elas começam quando o sétimo toque da trombeta é tocado. O contexto das taças, a simples menção do livro do Apocalipse, pode causar arrepios na espinha. Não porque contém uma história de horror, mas porque pinta a luta cósmica entre o bem e o mal, a parte final da jornada humana. Conforme a visão de João se desenrolava, ele foi testemunha de uma série de eventos que começaram com selos, seguidos por trombetas e culminaram com as taças. Cada uma dessas séries se desenrolou com uma intensidade crescente e urgência, sinalizando a finalidade do julgamento de Deus sobre o mundo rebelde. O livro do Apocalipse oferece uma visão profética do fim dos tempos. Essas sete taças são um dos três conjuntos de sete juízos, junto com sete selos e sete trombetas, que Deus desencadeia sobre a terra. O Apocalipse fala sobre vários termos, como selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão e estrelas. Os selos, trombetas e taças são desastres. A taça de julgamento acontece no final da tribulação e é tão devastadora que, se continuasse, toda a vida humana na Terra seria exterminada. Os sete selos são a primeira série de juízos, quando o Cordeiro, interpretado como Jesus, abre o sétimo selo. Há silêncio no céu por cerca de meia hora, seguido pela introdução das sete trombetas. As sete trombetas são a segunda série de juízos. Quando a sétima trombeta soa, a terceira série de juízos, as sete taças, começa. As sete taças representam o julgamento final e mais severo. Um anjo derrama cada taça, e cada taça traz uma praga ou catástrofe sobre a terra ou seus habitantes. Antes das taças, há uma série de outros eventos e julgamentos, os selos. Estes começaram com os quatro cavaleiros. Os tempos finais, como predito no livro do Apocalipse, estavam sobre a humanidade. O mundo, já em caos, estava prestes a testemunhar o derramamento da ira de Deus. As sete taças do julgamento, as calamidades severas. A primeira taça começa com uma voz alta vinda do templo, dizendo aos sete anjos. Então ouvi uma voz alta vinda do templo, dizendo aos sete anjos: vão e derramem na terra as sete taças da ira e indignação de Deus. Então o primeiro anjo se aproximou da terra e derramou seu conteúdo, e imediatamente ocorreu uma mudança terrível. Aqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem, o emblema de sua rebelião contra o Criador, foram repentinamente afligidos. Feridas nojentas e malignas apareceram em seus corpos. As pessoas que antes exibiam orgulhosamente sua marca, agora estavam machucadas e tinham feridas dolorosas em sua pele. A marca da besta é mencionada no Apocalipse e é chamada assim porque é criada por um homem conhecido como a besta. Os seis selos e as seis trombetas passaram, e a última série de desastres está começando. As sete taças. Será o pior para o mundo. Poderes malignos terão um controle mais firme sobre a sociedade do que nunca. Embora seu domínio esteja prestes a ser quebrado, nesta sessão, três indivíduos se unem para formar uma aliança com o objetivo de governar o mundo. Entre eles está o diabo,
Os outros dois são de origem humana e natureza, conhecidos como o Anticristo e o falso profeta. A marca da besta é um símbolo que distingue aqueles que adoram a besta. O Apocalipse nos mostra a estratégia econômica da primeira besta e da segunda besta. Ele faz com que todos recebam uma marca. Essa marca será dada a todos sob o governo da besta e seu associado. Essa marca é necessária para participar da economia, e aqueles sem ela não poderão comprar ou vender nada. Apenas aqueles que têm um número especial em uma parte visível de seus corpos, a mão ou a testa, serão permitidos para o comércio. E o número será marcado apenas naqueles que se envolvem na idolatria imperial. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que lhes permite comprar e vender na economia eletrônica está disponível na Bíblia. A palavra marca está apenas relacionada à besta. O termo grego charagma geralmente se refere a impressões em moedas ou documentos. Charagma era o selo oficial imperial do Império Romano e era usado em documentos oficiais durante os séculos I e II. Essas marcas agora são feridas. O apóstolo Paulo uma vez escreveu aos Romanos: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Agora, esses salários estavam se tornando dolorosamente evidentes. O restante da humanidade testemunhando isso tinha uma escolha a fazer. Reconheceriam isso como um sinal do julgamento de Deus e voltariam para Ele, ou endureceriam seus corações e continuariam por um caminho de rebelião. À medida que as taças subsequentes eram derramadas, a divisão entre luz e escuridão, justiça e maldade tornava-se ainda mais evidente. Nessas épocas, as palavras do salmista ressoavam mais do que nunca. É coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31, referindo-se ao Antigo Testamento. No entanto, mesmo em sua ira, a misericórdia de Deus permanecia evidente. Este julgamento, assim como as pragas do Egito, servia como um aviso. A segunda taça, seguindo a primeira taça, que trouxe feridas dolorosas àqueles que tinham a marca da besta, os céus se prepararam para outro momento grandioso. O anjo avançou com as mãos, segurando uma taça cheia de um líquido misterioso. Apocalipse 16, 3 relata o momento. Então, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Quando o conteúdo da taça tocou as águas da terra, uma transformação arrepiante começou. O oceano azul claro, cheio de vida, começou a se transformar em uma cor vermelha densa e espessa. Parecia o sangue escuro e espesso que se vê em um corpo morto. Essa mudança não era apenas simbólica ou superficial. A transformação era profunda, alterando a própria essência das águas. Apocalipse 8, 8, 9 descrevem a contaminação parcial do mar. Aqui a contaminação é completa. Todos os seres vivos no mar morreram. Lemos sangue como de um morto. O mar não se torna necessariamente sangue, mas como o de um corpo. Vai coincidir com a aparência e o caráter repugnante do sangue em um corpo morto. Você não podia ouvir baleias ou golfinhos mais, tudo estava parado. Pescadores que costumavam pescar felizes agora ficaram chocados com a destruição. Cidades que dependiam do peixe para a alimentação estavam em apuros. Isso nos lembra uma história da Bíblia em que Deus transformou o rio Nilo no Egito em sangue. Isso aconteceu porque o faraó não libertaria os israelitas. No entanto, a mensagem subjacente da Bíblia nunca foi esquecida. Mesmo nestes momentos difíceis, ela fala de esperança, redenção e do amor infalível de Deus. A terceira taça, os rios e fontes também não são poupados. Eles também se transformam em sangue. A própria essência da vida é transformada em símbolo de morte. Apocalipse 16:4 descreve: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e estes se tornaram em sangue.
Essa contaminação completa contrasta com a poluição parcial de 1/3 da água doce mostrada em Apocalipse 8. Quando esses juízos vêm, o tempo deve ser muito curto até o retorno de Jesus. Com um desastre ecológico como esse, a raça humana não pode sobreviver por muito tempo. Imagine o terror das pessoas quando se aproximavam de suas fontes de água doce, apenas para descobrirem que elas estavam impróprias para o consumo, cheias da essência da vida, mas oferecendo a morte. Rios que antes brilhavam sob o sol repletos de peixes, agora fluíam águas escuras e densas. Fontes das quais tanto pessoas quanto animais costumavam beber agora estavam vermelhas, lembrando a todos que o mundo está em caos. As coisas que aconteceram anteriormente eram apenas uma introdução para este grande evento que João predisse. A importância dessa transformação é profunda. A água, a fonte de vida na terra, se tornou sangue, o símbolo da vida derramada. Era como se a terra mesma estivesse lamentando, testemunhando as consequências da rebelião da humanidade contra seu Criador. Quando a dor e o tormento das pessoas cresciam, uma voz dos céus explicava por que isso estava acontecendo. Apocalipse 16, 5-6 relata: "E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és e que eras o Santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores." Este é um lembrete doloroso de que os rios e as fontes, que antes ofereciam sustento refrescante, agora testemunhavam o custo da desobediência e do pecado. O mundo estava sendo chamado ao arrependimento, uma taça de cada vez. Diante de tais terríveis juízos, a visão de João serve como um aviso sombrio, instando-nos a ouvir as palavras do Poderoso, a nos afastarmos da maldade e a buscar o refúgio encontrado apenas na graça de Deus. A quarta taça. Era a hora da quarta taça. Um anjo avançou, segurando o próximo vaso de julgamento. O alvo dessa taça não era a terra nem a água, mas o próprio sol que ilumina o céu. Então o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder para abrasar os homens com fogo. De repente as coisas começaram a mudar. O sol, que sempre fora uma fonte de luz, calor e sustento, recebeu um novo e terrível poder. Começou a abrasar a terra com uma intensidade nunca vista antes. O calor era insuportável. Em todos os lugares as pessoas sentiam como se estivessem presas em um forno, suas peles crepitando sob o fogo implacável de cima. A dor era intensa, atravessando cada osso, cada fibra de seus seres, e enquanto eram abrasados pelo grande calor, em vez de se voltarem para Deus em busca de misericórdia, seus corações se endureciam. Eles sacudiam os punhos para o céu, não pedindo ajuda, mas mostrando raiva e desrespeito a Deus. A falha do homem em responder com arrependimento mostra que o conhecimento ou a experiência do julgamento não mudará a condição pecaminosa do homem. Aqueles que não são conquistados pela graça nunca serão conquistados. Captura a gravidade de seus corações. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Essa cena é um testemunho da dureza dos corações humanos, mesmo diante de uma intervenção divina inegável. Ao longo da Bíblia, é evidente que Deus deseja o arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A quinta taça. Sob o comando dos céus, o quinto anjo partiu, direcionando sua taça não para os mares, montanhas ou rios, mas diretamente para o trono da besta, o epicentro da maldade. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou em trevas, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Quando essa taça foi derramada, o sol desapareceu, tornando o reino da besta completamente escuro.
Imagine um mundo sem luz alguma, tão escuro que você não consegue ver nada. Essa escuridão não era calma ou reconfortante, era pesada e deixava as pessoas muito desconfortáveis. A profunda escuridão, no entanto, era apenas o começo de seu tormento. A escuridão da quinta taça é uma prévia do próprio inferno. Aqueles sob o julgamento desta quinta taça estão, por assim dizer, às margens do lago de fogo. Poderia-se pensar que, em meio a tal sofrimento, as pessoas cairiam de joelhos pedindo misericórdia ou perdão, mesmo quando estavam feridas. Em vez de pedirem perdão quando estavam machucados, em vez de pedirem ajuda ou orarem, falaram com desrespeito. Que blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e das suas chagas, e não se arrependeram das suas obras. Aqueles cercados pela evidência inconfundível do poder e majestade do Todo-Poderoso mantiveram seus corações endurecidos, resolutos em sua rebelião. O texto conclui com uma reflexão sombria sobre o estado da humanidade neste momento. E não se arrependeram das suas obras. A sexta taça. O sexto anjo, um ser divino de poder e propósito, segurava em sua mão uma taça cheia do julgamento de Deus. Era um recipiente de propósito divino, e o anjo conhecia o peso de seu conteúdo. Todo o cosmos parecia pausar em reverência pelo que estava por vir. O anjo derramou sua taça sobre as extensões do grande rio Eufrates, um evento de tamanha magnitude que ecoava pelos corredores do universo. Apocalipse 16.12 narra esse momento solene. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Com esse ato, o Eufrates, que historicamente foi uma fronteira crucial e uma fonte de vida, teve suas águas secas. Isso simboliza a remoção das barreiras que limitavam os reis do Oriente, representando uma mudança significativa e uma abertura para eventos futuros. Era um sinal de que algo monumental estava prestes a acontecer, algo que alteraria irreversivelmente o curso da história. Esta seção da profecia apocalíptica retrata uma série de juízos terríveis e assustadores, cada um mais devastador do que o anterior. Esses juízos, simbolizados pelas taças da ira de Deus, são descritos como o resultado inevitável da rebelião e maldade da humanidade. No entanto, mesmo diante desses juízos, há uma clara narrativa de resistência e endurecimento dos corações das pessoas. Em vez de se arrependerem e buscar perdão, elas blasfemam e resistem à autoridade divina. A mensagem subjacente é a necessidade de arrependimento e humildade diante de Deus, reconhecendo sua soberania e buscando sua misericórdia. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a graça e a redenção estão disponíveis para aqueles que se voltam para Deus com sinceridade e contrição. A sétima taça é esvaziada na atmosfera. Uma voz alta no céu diz: "Está feito!" Apocalipse 16:17. A sétima taça resulta em relâmpagos e um terremoto tão severo como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse 16:18. Jerusalém é dividida em 3 partes, e as cidades do mundo entram em colapso. Apocalipse 16:19. As ilhas são inundadas e as montanhas desaparecem. Apocalipse 16:20. Uma grande chuva de granizo também desabou do céu sobre as pessoas, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Apocalipse 16:21. Aqueles sob julgamento blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Apocalipse 16:21. Um dos anjos dos julgamentos das 7 taças mostra então a João o destino de Babilônia, a grande. Apocalipse 17. Enquanto Deus vinga o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 18:24. O mundo lamenta a queda da Babilônia. Apocalipse 18. Mas o céu se regozija. Apocalipse 19.
Jesus Cristo então retorna em glória para derrotar os exércitos do anticristo no Armagedon, Apocalipse 19, 11, 21, e estabelecer seu reino na terra.